Olá, pessoal. Nessa aula de biologia a gente vai falar sobre o DNA. Tá? A gente vai dar uma olhada em algumas estruturas do núcleo celular. A gente vai falar de 5 termos que normalmente são muito confundidos pelas pessoas e vocês acabam muitas vezes perdendo algumas questões por conta disso. São eles: cromatina, cromonema, cromossomo, gene e DNA. Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas imagens. Essa primeira imagem é um núcleo de uma célula. A gente vê bem nítida a membrana do núcleo, a carioteca, né? Do lado externo é parte do citoplasma com as organelas, e essa massa bem densa aqui no centro é o que a gente chama de cromatina, tá? Com uma parte um pouco mais escura que é o chamado nucleolo. Nessa figura esquematizada a gente tem um pouco mais de nitidez para identificar esses componentes. Tá? Nessa cromatina você não consegue distinguir nenhum fio, individualizar nenhum dos componentes desse núcleo. Tá? Por quê? Porque a cromatina é formada por fios muito finos, emaranhados, trançados ali no interior do núcleo, chamados de cromonemas. O que é um cromonema? Um cromonema é uma molécula de DNA, que a gente está vendo aqui em cima, né, isolado, e que daí vai, né, numa espécie de zoom ao contrário. Aqui a gente vai vendo ela cada vez menor, ela fica enrolada em torno dessas estruturas meio bege, meio marronzinha. Essas estruturas são proteínas denominadas histonas. Então a gente vê a molécula de DNA enrolada em torno de histonas, formando uma espécie de colar de pérolas. Isso é um cromonema. Esse cromonema ainda vai sofrer uma série de enrolamentos, de espiralizações, formando fios cada vez de diâmetro maior. A gente vê aqui, né? Inicialmente eram 11 nanômetros de diâmetro, aqui essa espessura tem 300 nanômetros. A gente vai vendo esse fio, uma estrutura de 700 nanômetros aqui, né, de diâmetro, tá? Até formar uma estrutura muito mais densa, muito mais compacta, que são os famosos cromossomos, que a gente só visualiza durante as divisões celulares. Então, na verdade, o DNA vai ser um formador dos cromonemas. Os cromonemas, quando condensados, formam os cromossomos. E a cromatina, o que é nessa história? Como você não individualiza, você não particulariza cada cromonema no interior do núcleo, você chama aquele conjunto todo de cromonemas de cromatina. Tá? E onde entra gene nessa história? Genes são segmentos funcionais da molécula de DNA. Tá? Então, apesar de estarmos falando sempre do mesmo assunto, da mesma estrutura, tem estados um pouco diferentes de organização que fazem toda a diferença. E, por fim, a gente pode dar uma olhada nisso daqui também. A diferença entre o RNA, que é o ácido ribonucleico, e o DNA que a gente acabou de ver. Tá? Como a gente viu o DNA de cadeia dupla, o RNA tem uma cadeia simples, uma sequência só de nucleotídeos. No DNA, a pentose, o açúcar, é a desoxirribose. No RNA, é a ribose. Tá? No DNA eu vou encontrar 4 tipos de bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina e guanina. No RNA, também 4 tipos, mas eu não tenho a timina. Eu vou encontrar adenina, uracila, citosina e guanina. Tá? E o DNA é que é o material genético de toda e qualquer célula que exista. Tá? O RNA vai ser encontrado como? Nas células, ele vai ter uma atuação auxiliar, né? Os famosos RNAs ribossômico, mensageiro, transportador, alguns não tão famosos como os chamados RNAs de interferência, tá? Mas material genético mesmo, somente de alguns vírus, chamados RNA vírus. Tá? Até outra ocasião a gente fala mais sobre esse assunto, dá mais algumas dicas sobre biologia. Tá lá? Até!